tarde. Bom dia para todas, todos. Bom trabalho para nós. Obrigada, presidente. Tereza também entrou. Tereza, gostaria de testar a câmera e o microfone antes de iniciarmos a reunião? Desculpa, eu não entendi o que você falou. Bom dia, Tereza. Bom dia. Estamos te ouvindo bem. Agora estamos te vendo bem também. Só se você desejasse testar seu microfone e sua câmera antes de iniciar a reunião. Tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguém externo gostaria de testar? Denise, gostaria de testar então, já que você ligou a câmera do seu, para ver se vai dar microfonia ou não? Bom. Oi, perdi a conexão aqui no meu smartphone, vou ter que fazer de novo. Denise, vamos fazer o seguinte, como a gente está dando microfonia no seu computador, eu vou pedir só para você desligar o microfone quando as pessoas estiverem falando, senão vai reverberar aqui. Ok. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, se você está com dificuldade de ligar a sua câmera, então vamos hoje, excepcionalmente, aí com a sua voz, pode ser? Pode ser. Então, tá bem. Bom, nós vamos, então, dar início à reunião da Junta Administrativa de Recursos. Estamos aqui com o nosso presidente da Junta, que é o Benedito Camargo, me apresento. Eu sou Andréia Cristina, eu já tentei mudar meu nome, mas as questões informacionais nem sempre atendem a gente, como vocês podem ver com a questão da Denise. Então, fiquem à vontade para me chamar de Cristina, eu não ligo, o importante é que a reunião corra bem. Nós temos 5 processos hoje para serem julgados, e nós temos a satisfação de ter os recorrentes, muitos recorrentes aqui na reunião de hoje, mas também os relatores, os membros da JAR e também o Conselho Municipal de Meio Ambiente, aí com uma presença recorde. A gente agradece o presidente do CONDEMA por vir pessoalmente e prestigiar a nossa reunião, Tiago Lira, assim como a conselheira Tereza, assim como a Maria Cabral. Muita satisfação ter o CONDEMA conosco. Como de praxe, a gente, no desenrolar do julgamento do processo da JAR, a gente dá preferência para os julgamentos de quem entra na sala primeiro. Então, a gente julga quais os recorrentes ou interessados que estiverem aqui, e como eu estou aqui desde 15 minutos antes de começar a reunião, eu fiz esse controle. Então, o primeiro a ingressar na reunião foi o Claudiano Santos, e aí representado pela doutora Simone, que vai fazer a sustentação oral, e acompanhada aí do Claudiano, e vou explicar como que funciona novamente aí para vocês, para a gente alinhavar nosso procedimento de hoje, para que a gente tenha uma boa reunião. Normalmente, né, a gente ouve o interessado tem 15 minutos para proceder à sua manifestação oral. Evidentemente que o mesmo pode ser prorrogado por o tempo que desejar, até 15 minutos, para que tenha aí o contraditório, ampla defesa resguardado, para além do escrito, a manifestação oral. Estamos te vendo, Denise, que bom! A manifestação oral. Depois, nós abrimos para os integrantes da JAR. Os integrantes da JAR, normalmente a gente passa a palavra para o relator expõe os seus motivos, as suas razões e o seu final indicação, né, de como ele entendeu que devemos julgar, deferimento parcial, indeferimento e não conhecimento. Não conhecimento normalmente é para questões
processuais não de mérito, falta de procuração, intempestividade, entre outros. O deferimento parcial, indeferimento, aí sim ele se debruça sobre o mérito do processo. Depois nós abrimos a palavra para todos os membros da JAR tirar dúvidas e se manifestarem. E nesse sentido, os representantes do CONDEMA também fiquem à vontade para se manifestarem, para tirar dúvidas do processo também. Depois disso, nós passamos para o julgamento propriamente dito. Os representantes do CONDEMA não julgam, mas têm toda a liberdade e uso da palavra para se manifestar da maneira que desejar. Alguém tem alguma dúvida em relação ao procedimento? Não? Então, muito bem. Então, nós vamos começar aqui pelo primeiro processo, o 2025-000-512-79, cujo recorrente é Guariroba Golf Clube. Nós temos aqui a doutora Simone, como foi dito, Meira Roseline Miranda, advogada, que fará a sustentação oral em nome da Guariroba. Doutora Simone, a senhora tem a palavra, fique à vontade. Bom dia a todos. Na realidade, o nosso processo ele é relativamente simples, eu não vou me estender, eu vou me limitar a ressaltar o que nós colocamos na nossa defesa. Esse processo ele versa sobre uma violação ao plano de manejo na área de preservação ambiental de Campinas, né, na Fazenda Guariroba, sob o fundamento, o argumento de utilização de agrotóxicos que não seriam permitidos nessa área. Essa autuação ela decorre de um laudo de vistoria que foi feito no local à época, mas na realidade esses produtos que foram apontados na autuação, alguns deles não foram utilizados, porque isso foi utilizado há um tempo atrás, não na Fazenda Guariroba, mas sim no Cafezal, que a gente está falando sobre o Ofecta Turbo e o Tarplan. Esses inseticidas, um é fungicida, o outro é inseticida, na realidade eles não foram usados mais na Fazenda Guariroba, eles foram utilizados até 2023 no Cafezal. Então, na realidade, a gente não está de acordo com essa imputação. E a gente tem também mais 3 outros produtos, Sencor, Minosan e Falstar, que são herbicidas e inseticidas que são de uso permitido na área de preservação ambiental. Inclusive, a defesa ela foi instruída com um laudo técnico que atesta a inexistência de qualquer dano na área, né? E que a Fazenda Guariroba ela sempre foi muito preocupada com toda a proteção ambiental e que esse laudo ele atesta a inexistência de qualquer dano no local. Então, peço que isso seja levado em consideração, especialmente o laudo, para que essa imputação seja afastada da recorrente. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Simone. Claudiano, gostaria de complementar algum ponto? Não, estou de acordo com o posicionamento da doutora Simone. Obrigada, Claudiano. Bom, então, finalizada a manifestação oral, nós passamos a palavra para a relatoria, que é o Alexandre Arioli. Alexandre, já te tornei moderador. Se desejar, pode fazer uso da tela. Bom dia. Bom dia a todos. Estão vendo a tela compartilhada? Estamos. O
objeto desse parecer é a análise do recurso administrativo apresentado para o auto de infração imposição de penalidade de advertência número 1/2025, interposto pela autuada Guariroba, Golf Clube. A sequência dos principais eventos que constam nos autos do protocolo em questão. Em 16/2/2023, o Conselho Gestor da de Proteção APA de Campinas, CONGEAPA, encaminhou ofício solicitando informações sobre o licenciamento de atividades de clube de golfe, campo de golfe já existentes na APA Campinas. Em 27/2/2023, foi aberto pela Coordenadoria Setorial Executiva de Suporte aos Conselhos Municipais o processo SEI 2023-0018-70966 para tratar do assunto. Em 14/4/2023 foi lavrado o despacho 7868159, indicando a possibilidade de admitir atividade de campo de golfe como uso tolerado, desde que legalmente existente ou estabelecido há mais de um ano, acompanhado de todas as aprovações, licenças ou alvarás exigidos pela legislação ou obrigações legais relativas ao empreendimento, indicando o encaminhamento da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental a fim de verificar a aplicação do agrotóxico e se atende ao plano de manejo quanto à proibição de uso de produtos qualificados pelo IBAMA nas classes 1, 2 e 3, conforme a avaliação do potencial de periculosidade ambiental, bem como se atende à proibição de aplicação de qualquer agrotóxico nas várzeas, planícies, inundação e áreas de preservação permanente. E também encaminhamento ao Departamento de Controle Urbano a fim de verificar se houve a emissão de vara para funcionamento da atividade e a necessidade de eventual regularização da atividade. Em 24/5/2023, o setor de fiscalização atestou tratar-se de parcelamento irregular clandestino do solo. É uma outra área que foi tratada no mesmo comunicado do CONGEAPA. Está sendo tratado num outro protocolo. Em 25/3/2024 foi publicado o relatório 106.117.536, referente à vistoria realizada pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, que atestou o uso de produtos químicos classes 2 e 3 por parte da autuada. Em 6/5/2024 foi lavrada a manifestação 17/2024 da UC, indicando a necessidade de regularização das atividades e que sejam aplicadas as devidas penalidades e sanções, considerando o previsto no plano de manejo da APA de Campinas. Em 3/1/2025 foi instaurado o processo de responsabilização ambiental para tratar do uso de agrotóxicos por parte da autuada. Em 6/1/2024 foi lavrado o auto de infração em posição de penalidade de advertência número 1/2025. Em 10/1/2025, o auto de infração em posição de penalidade de advertência foi publicado no Diário Oficial do município. Em 29/1/2025, o aviso de recebimento apresentado foi recebido pela autuada. Em 21/2/2025, a autuada apresentou recurso administrativo acompanhado do laudo técnico referente às práticas de manejo de agrotóxicos da Fazenda Guariroba. Em 30/6/2025, o protocolo foi encaminhado ao relator para consideração em relação ao recurso apresentado. Análise do recurso. Auto de infração de penalidade de imposição de advertência número 1/2025. Descrição da infração. Por violar o plano de manejo da área de proteção ambiental de Campinas, utilizando agrotóxicos de classes 2 e 3 no imóvel conhecido como Fazenda Guariroba, situado na estrada Usina Salto Grande, quilômetro 7, distrito de Joaquim. Enquadramento. Plano de manejo da área de preservação ambiental de Campinas, portaria CVDS número 1/2019. E artigo 90 do Decreto Federal 6514/2008. Alegações da defesa. A recorrente alega não ter cometido infração ao plano de manejo e tenta demonstrar tal alegação analisando cada um dos produtos identificados
no relatório de vistoria. A autuada apresenta os produtos identificados pela vistoria, sendo 3 dos produtos classificados entre categorias 4 e 5, um dos produtos sem classificação, cujo uso na APA é permitido pelo plano de manejo, e o inseticida categoria 3, cujo uso é tolerado na APA. A recorrente apresenta ainda um laudo técnico de autoria do engenheiro agrônomo Lázaro Wohlers, relatando a prática de controle de pragas e doenças fitossanitárias da autuada. O laudo indica que a Fazenda Guariroba segue rigorosamente as normativas ambientais da saúde pública, buscando equilíbrio entre a produtividade agrícola e a sustentabilidade, não fazendo uso de agrotóxicos classe 1 e 2, usando pontualmente, com a recomendação e acompanhamento para profissionais especializados, agrotóxicos classes 3 e 4, nas situações específicas onde os problemas fitossanitários não são tratados de forma satisfatória por produtos classe 5 ou sem classificação, que são prioritários no manejo da propriedade. O laudo indica ainda que o controle de pragas e doenças na propriedade é feito de forma integrada, utilizando alternativas sustentáveis como controle biológico, utilização de cultivares resistentes e práticas culturais que minimizam a necessidade de intervenções químicas. As aplicações de agrotóxicos são realizadas com base em monitoramento rigoroso das culturas em áreas onde seja necessário de acordo com o nível de infestação. O recurso administrativo se encontra na íntegra no processo, nos documentos 138995588 e 138995589. Considerações do relator. O auto de infração imposição de penalidade de advertência 1 de 2025 foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de janeiro de 2025, e a correspondência de aviso de recebimento foi entregue ao autuado no dia 29 de 1 de 2025, sendo esse considerado o início do prazo para apresentação da defesa. Em 21 de 2 de 2025, o autuado apresentou intempestivamente o recurso administrativo 138995588, portanto, indica não conhecimento do recurso. Contudo, conforme o parágrafo 2º do artigo 12 eu não coloquei ali, o não conhecimento do recurso não impede o órgão público de rever de ofício o ato administrativo. A autuada não nega o uso do agrotóxico categoria 3, cujo uso é admitido, segundo o plano de manejo da APA, mediante autorização do órgão gestor da APA. Autorização essa que não foi apresentada. A autuada deveria, para obtenção da autorização de uso de agrotóxicos enquadrados pelo IBAMA, classes 2 e 3, apresentar plano de produtividade no qual se apresente, dentre outras informações, qual agrotóxico vai usar e de qual forma. Deste modo, tendo vista a intempestividade do recurso apresentado, sugere-se o não reconhecimento do recurso, manutenção do auto de infração, imposição de penalidade de advertência 1/2025. Em vista do exposto, se assim também for a opinião da maioria dos demais membros da JAR, sugiro não conhecimento do recurso e manutenção do auto de infração e imposição de penalidade de advertência. Obrigada, Alexandre. Algum membro da JAR gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, nós vamos passar à votação. Bom, Alexandre, seu voto, então, é pelo não conhecimento do recurso, né? Lívia, como vota? Voto como relator. Obrigada. Denise, como vota? Voto com o relator também. Obrigada. Fernando, como vota? Voto com o relator também. Bom, então, por unanimidade, o recurso em nome da Guariroba Golf Clube foi não conhecido por essa JAR, não obstante já tem aí um adiantado aí da análise de mérito. Doutora Simone e Claudiano, esse é um recurso em primeira instância, né, um recurso coletivo em primeira instância, aqui da Junta Administrativa de Recursos. Pelo nosso decreto, é possível
né, o decreto 19.575, que está no comecinho aí do nosso bate-papo, é possível ingressar com recurso em segunda instância, aí a análise é do secretário, né, da pasta, nosso secretário do Clima, no prazo de 20 dias, a contar ou do e-mail que vocês receberem ou da publicação no Diário Oficial, aquele prazo que for mais benéfico para vocês. Então, dando encerrada aí o julgamento do primeiro processo, eu agradeço a presença de vocês e fiquem à vontade para permanecer na reunião que é pública ou se ausentarem sem problema nenhum. Muito obrigada. Obrigada, doutora Simone. Obrigado. Viu? Bom dia a todos. Bom dia. Então, finalizado o julgamento do primeiro processo, nós vamos para o segundo processo, o 2025-0057-44663, cujo recorrente é Luiz Gustavo Tomasi Dias. Está aqui presente Dr. Renato Malheiros, procurador do recorrente, e deseja fazer breve manifestação oral, não é, doutor? É rapidíssimo. O senhor fica à vontade para usar o tempo que desejar. Tá bom. Bom, primeiro, bom dia a todos. Um prazer participar dessa... Estão me ouvindo? Doutora. Nossa. Alô? Nós estamos ouvindo sim, doutor Renato. É um prazer participar dessa reunião. Eu queria só de pautar umas considerações para justificar que, em momento algum, a gente recebeu esse auto de infração. Teve má fé, teve questão de obra irregular, teve questão de obra escusa. Enfim, nós, assim que recebemos o auto de infração, referente a uma movimentação de terra, de propriedade de uma gleba de um cliente nosso, localizada nas terras altas da Capoeira, nós mantivemos contato e fomos muito bem atendidos pelo senhor relator Alexandre, que se mostrou assim muito solícito em ouvir as nossas ponderações que a gente colocou no recurso, porque a autuação de fato foi uma surpresa para o proprietário da área, que para ele o processo de regularização estava posto na prefeitura, como de fato foi posto na prefeitura, antes de qualquer movimentação na área. O problema foi que o engenheiro, eu não estou culpando ninguém aqui, a autuação do proprietário, sem dúvida nenhuma, mas houve a falta de recolhimento da guia do primeiro recurso, uma guia de R$800 mais ou menos, que depois nós descobrimos que ela não havia sido recolhida, e depois, em junho, foi posto outro pedido de regularização da obra, mas nesse interregno, de fato, teve essa movimentação pautada no primeiro protocolo. O Alexandre, nós fizemos uma reunião pessoal aí, pedimos a possibilidade de aditar a planta, né, o que foi de fato de obra lá, a fim de fazer a dosimetria mesmo de eventual penalidade, porque a projeção do satélite não refletiu o que de fato se movimentou na área. Então nós tivemos essa oportunidade, refizemos as plantas efetivas. Eu li, né, publicamente o relatório que foi feito, e então eu ratifico essas questões todas, agradeço e só ressalvo de fato que em momento algum teve clandestinidade, teve má fé e não é interesse nenhum de que isso aconteça, muito pelo contrário, é interesse que a gente regularize isso o mais rápido possível para que a coisa possa se resolver da melhor forma.
Era isso, muito obrigado. Eu ouço agora o relatório do Alexandre e depois júbilo aí pela consideração dos demais. Obrigado. Obrigada, doutor Renato. Agora, então, nós passamos para a relatoria, né, do Alexandre Arioli. Alexandre, você permanece apresentador, então fique à vontade aí para fazer uso da tela. Obrigada. Estou vendo minha tela. Estamos. O objeto desse parecer é a análise do recurso administrativo apresentado para o auto de infração e imposição de penalidade de multa, número 29/2025, interposto pelo autuado Luiz Gustavo Tomás e Dias. Sequência dos principais eventos que constam nos autos do protocolo em questão. Em 6/6/2023, o interessado deu entrada via LAU na solicitação 2023-000-704, referente ao licenciamento de movimentação de terra na gleba A7A do condomínio Terras Altas da Capoeira. Em 29/6/2023, durante o processo de autorização para movimentação de terra, constatou-se, através de imagem do Google Earth, que o interessado já havia realizado a movimentação de terra sem autorização ambiental e o processo foi encaminhado para a aplicação das sanções cabíveis. Em 7/7/2023, o protocolo foi encaminhado para a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental para fazer vistoria no local, a fim de averiguar a movimentação de terra e eventual supressão de vegetação. Em 9/4/2025, foi elaborado o relatório de vistoria, indicando a extensa movimentação de terra na gleba. Em 14/4/2025, instaurou-se o protocolo em questão para tratar da responsabilização ambiental de Luiz Gustavo Tomás e Dias por movimentação de terra em volume superior a 100 metros cúbicos, sem prévia autorização ambiental na gleba A7A do condomínio Terras Altas do Capoeira, imóvel inserido na APA de Campinas. Em 15/4/2025, foi elaborado o despacho com estimativa de 4.300 metros cúbicos de movimentação de terra. Em 22/4/2025, foi solicitada a inclusão nos cálculos de movimentação de terra em uma área mencionada às páginas 7 a 9 do relatório de vistoria, em outra área da gleba, não contemplada no projeto apresentado pelo autuado. Em 25/4/2025, foi elaborado o despacho incluindo no cálculo um volume estimado de 300 metros cúbicos referente a uma área não contemplada no projeto original. Em 29/4/2025, foi elaborado o auto de infração em imposição de penalidade de multa, número 29/2025. Em 30/4, o auto de infração foi publicado no Diário Oficial do município. Em 12/5/2025, o autuado foi notificado a respeito do auto de infração via correspondência registrada com aviso de recebimento. Em 20/5, foi apresentado o recurso administrativo para auto de infração. Em 5/2, o protocolo foi encaminhado ao relator. Em 8/8/2025, em atendimento à solicitação via e-mail feita pelo procurador, devidamente constituído pelo autuado, esse relator se reuniu de forma virtual com o citado procurador para tratar dos termos do recurso apresentado. Análise do recurso. Auto de infração de penalidade de multa número 29/2025. Descrição da infração. Movimentar sem a devida autorização ambiental 4.600 metros cúbicos de terra na gleba A7A do condomínio Terras Altas de Capoeira, situado na estrada das Cabras, quilômetro 4,5, distrito de Joaquim Gide, Campinas, São Paulo. Enquadramento. Artigo 5º da Lei Complementar Municipal número 49/2013 e anexo 3º do Decreto Municipal 18.705/2015. Alegações da defesa. O recorrente alega ter apresentado toda a documentação necessária para aprovação do seu requerimento de autorização de movimentação de terra no protocolo LAU Campinas, demonstrando a necessidade de movimentação de terra para a obra ser executada de modo a atender seu cronograma construtivo
tal cronograma não previu atendimento dos prazos legais, não, tal cronograma previu atendimento dos prazos legais para emissão por parte da municipalidade da autorização requerida. O autuado alega que a administração pública não atendeu os prazos legais para análise do documento, não tendo havido manifestações acerca de requerimento de autorização de movimentação de terra por um período de 654 dias até que fosse notificado pelo auto de infração em comento no dia 12 de maio do corrente ano. A recorrente alega que a movimentação de terra seguiu estritamente o projeto apresentado pelos responsáveis técnicos indicados, sendo que o volume de terra efetivamente movimentado conforme memorial descritivo e projeto anexado ao requerimento LAU Campinas foi de 3.625 metros cúbicos, diferente do quantitativo estimado pela CSA de 4.600 metros cúbicos, acarretando uma equivocada fixação do valor eventualmente devido da multa fixada, já que calculada sobre o total indicado. Sem prejuízo ainda, esse recorrente necessitando cumprir seu cronograma de obra, ante ao silêncio da Prefeitura, que em várias oportunidades, quando a presença pessoal dos signatários de projetos da própria administração pública, por muitas vezes foram informados que bastava a autorização da CETESB para a realização da obra, em razão da natureza rural do imóvel, diligenciou aquele órgão, que informou que apenas fiscalizava a movimentação de terra quando afeitas a lagos e córregos, ou seja, o recorrente ficou órfão de amparo ao seu pleito, necessitando realizar obra e sem a resposta do poder público competente. Diante de todo exposto, requer-se seja dado provimento ao presente recurso administrativo a fim de se reconhecer a infringência aos princípios do direito administrativo, sobretudo da eficiência e razoabilidade quanto ao lapso temporal que ainda perdura, sem análise do processo administrativo apresentado pelo recorrente, para fim de movimentação de terra de 3.625 metros cúbicos, corte-aterro, de terra em sua propriedade, autorizando assim a proceder mesmo de forma retroativa, levando-se em conta os cortes de aterro efetivamente realizados, que correspondem na realidade a metade do montante acima, e o próprio paisagismo e a preservação efetivamente ocorrerá na área. Este recurso administrativo se encontra na íntegra no documento C1-468-7241. Em adiantamento ao recurso apresentado sob o documento C1-468-7241, após reunião com esse relator, apresentou o recurso 1591-3737 e os documentos 6 de número 1591-3738 a 1591-3748, através dos quais apresenta memorial descritivo e projeto referente à movimentação de terra executada. Através desse aditamento recursivo e da documentação técnica apresentada, o recorrente busca subsidiar a adequação do cálculo da valoração da multa imposta, afastando o levantamento volumétrico realizado pela